Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e neste capítulo vamos falar sobre a interligação dos mercados e a globalização. Logo após a vinheta. Globalização é um termo que pode ter diversas conotações dependendo de quem for o interlocutor. Para os economistas, a globalização significa uma coisa simples: a interligação dos mercados mundiais, o que é algo bom. Adam Smith, já no século XVIII, disse em seu livro que as políticas mercantilistas só traziam prejuízos para as nações, pois o comércio internacional fomenta o mercado, dando mais eficiência aos países que se especializam em certos produtos, fazendo com que a interligação seja inevitável, já que cada vez mais os produtos, informação e logística estavam se distribuindo mais rápido com o advento das tecnologias. Porém, ele sabia que nada disso surtiria efeito se as políticas escolhidas fossem de encontro a essa integração. A atual globalização não é algo inédito, ela começou e contraiu de acordo com as políticas externas dos países, que permitem ou freiam o progresso na integração dos mercados, conforme os políticos querem. Quando falamos na integração dos mercados, estamos dizendo que diversos mercados se tornarão apenas um. Por exemplo, o preço de um carro é o mesmo na zona norte e na zona sul de uma cidade, caso eles façam parte do mesmo mercado. Se na zona norte o preço fosse mais caro, os carros à venda na zona sul iriam ser transportados para lá devido ao incentivo de conseguir vender mais caro. Mais carros à venda significa maior oferta para a mesma demanda, fazendo com que o preço voltasse a ser igual em ambos os lugares. Porém, se aumentarmos essa distância para o Nordeste brasileiro e para o sul da Argentina, por exemplo, o custo de transporte dos carros pode inviabilizar esse equilíbrio. Portanto, mercados diferentes possuem preços diferentes. Neste caso, a integração global dos mercados implica na maior diminuição possível de preços de um mesmo produto entre todos os países. Quando os custos do comércio internacional caem, aumenta-se as chances das empresas se aproveitarem das diferenças dos preços. Isso aconteceu com o advento de novas formas de transportes rápidas e baratas, mas principalmente quando as barreiras estatais como tarifas e taxas de importação são expurgadas, diminuindo o atrito entre o mercado interno e o externo. O comércio entre distâncias longas existe há milênios, muito antes de Cristo, fomentado pelas rendas crescentes das populações, o que gerava maior demanda de produtos e serviços. Entretanto, daquela época até hoje, as barreiras comerciais ainda continuam as mesmas. A globalização só começou a realmente aumentar depois de 1820, causado por uma revolução nos transportes, como os navios a vapor e as ferrovias. Além disso, a invenção da refrigeração e a abertura do canal de Suez ajudaram no transporte de produtos entre a Europa e a Ásia. Inclusive, até a Primeira Guerra Mundial, as economias eram bastante interligadas, mesmo para os padrões do século XX, devido aos fluxos de capital e mão de obra que estavam em constante crescimento. O que faz as pessoas pensarem que a globalização é inevitável são as tecnologias que não podem ser paradas por qualquer tipo de governo. Quando algo é inventado, não pode ser desinventado. Entretanto, as pessoas esquecem que os governos podem, com uma simples canetada, impor tarifas e barreiras comerciais, dificultando o comércio. E se alguém desacreditar disso, basta analisar o que aconteceu nos países durante a Grande Depressão de 1929. Os governos impuseram tarifas em todos os produtos importados para tentar fazer com que as pessoas comprassem produtos nacionais, dificultando o mercado internacional e, consequentemente, piorando ainda mais a recessão. Para se ter uma ideia, demorou cerca de 30 anos para que a economia mundial voltasse aos patamares anteriores. Nos anos 2000, as nações já tinham liberado o mercado para que os produtos fluíssem para fora de suas fronteiras, devido à diminuição dos custos de transporte e também das eliminações de boa parte das tarifas. Muitos acreditam que no futuro teremos uma economia ainda mais globalizada. Entretanto, é importante entender que o mercado é composto não só pelas instituições já definidas aqui, mas também por direitos de propriedade e legislações. Veja, mesmo que dois países tenham tarifas zeradas, se um deles não tiver garantias de ressarcimento caso o comprador não pague pelo produto, ele receberá menos importações devido às incertezas. Portanto, essa ideia do mercado ser único está bem longe de acontecer. Entretanto, todas as decisões políticas vão de encontro às integrações com os mercados mundiais. E como sempre, temos aqueles que acham que a integração profunda é algo descabido, como o economista Danny Roderick, que disse que ela é até indesejável. Para ele, a globalização cai em um trilema político, onde as pessoas querem os mercados integrados devido à prosperidade que ele traz, mas também querem a democracia e uma nação soberana e independente. Sendo assim, Roderick diz que é impossível essas três coisas coexistirem ao mesmo tempo em um determinado país.
Este pode ser um trilema importante para algum economista padrão da escola keynesiana ou de Chicago, mas não existe problema nenhum dentro dos vieses da escola austríaca, já que a democracia e uma nação independente economicamente não são objetivos ou axiomas de um país próspero. Instituições fortes criam problemas de distorção de mercados devido a assistencialismo e regulações de setores da economia, como é o caso da Europa atualmente. Apesar disso, a ideia de Roderick ainda é válida nos dias de hoje. Os estados são fortes e tendem a ter muitas diferenças na parte institucional, mesmo com alguns padrões pré-definidos de instituições mundiais, como o Acordo Geral de Tarifas e Comércios, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que foram criados para tentar evitar os problemas que ocorreram em 1929. O economista salienta, por exemplo, que os eleitores europeus preferem assistencialismos e sistemas públicos ao invés de algo mais próximo do livre mercado, o que vai de encontro às ideias da globalização. No fim, a globalização pode ser vista não como algo preto ou branco, mas como 50 tons de cinza, onde você tem mais ou menos globalização de acordo com o que as instituições e leis daquele determinado país demandam, o que pode mudar de uma hora para outra com as canetadas dos governantes. E assim terminamos nosso capítulo. Falamos sobre a globalização e como ela não é algo 8 ou 80, mas sim algo que pode aumentar ou diminuir de acordo com a força institucional dos países. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo capítulo e tchau!